Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Estou muito satisfeita de estar aqui hoje, inaugurando o ciclo de conferências da Escola de Ciências do Trabalho, porque também desde 2 anos para cá tenho ouvido muito falar desse projeto e fico muito feliz de saber que esse projeto está atualmente sendo institucionalmente aprovado, portanto vai contribuir para o desenvolvimento, né? É o marco institucional. E fico também contente de poder, mais uma vez, participar dessa atividade dentro do DIESE, porque quando eu pude voltar ao Brasil com anistia, em fim de 79, a primeira atividade, o primeiro convite que me fizeram foi o DIESE e eu fui falar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né, em São Bernardo, sobre CCQ, e que na época o Sindicato Metalúrgico dizia que CCQ queria dizer come, calado e quer. Já se passou a era do CCQ, não se fala mais, acho que perdeu um pouco a atualidade, porque novas formas de organização do trabalho, novas formas, né, de gestão da mão de obra foram se constituindo ao longo desses 30 anos, né? E, na realidade, o que eu vou fazer hoje é um pouco falar dessas mudanças e das permanências no modelo japonês de gestão de organização do trabalho dos anos 80 e 81, foi quando eu fiz a minha primeira pesquisa sobre firmas multinacionais financeiras japonesas no Brasil, e estive no Japão por 6 meses, em 81, e qual a evolução que o Japão sofreu dessa época até hoje, 2011, quando eu estive durante 4 meses no Japão e pude experienciar essa tragédia que foi o terremoto, o tsunami e a catástrofe nuclear, que não é coisa do passado, ainda está bem presente e contaminando crianças, jovens e toda a população, sobretudo aquela próxima da região de Tohoku, das cidades que foram mais atingidas. Também devo dizer que eu estou muito contente porque eu estou no PCDA, e já fui a várias sessões do PCDA, conheço a Tibainha, né, da época, sobretudo que o Mário Salerno organizou módulos em que eu pude participar, e acho que é um pouco uma continuidade, né, que se estabelece entre esses diferentes módulos, níveis e períodos de formação. E fico muito contente que, além do PCDA, estejam aqui amigos de várias gerações, né, colegas, amigos, alunos de pós-graduação do ano passado na USP, né, amigos de todas as épocas, e que acho que já sei que o pessoal do DIESE gosta muito de falar, de perguntar, de questionar, de debater, etc. Então, espero que, como nós temos até meio-dia, né, que eu possa falar o menos possível, no máximo 1 hora, espero falar menos de 1 hora, mas no máximo 1 hora, para que a gente tenha pelo menos 1 hora inteira consagrada ao debate, porque eu sei que vocês já estão com um monte de perguntas e intervenções preparadas, né, se eu conheço a plateia, então nem quero me alongar muito para justamente permitir esse debate. Né? Eu vou fazer um intervalo, tá? Temos intervalo, tem antes do debate. Tá. Então, temos que considerar também o tempo de intervalo. Então, do ponto de vista do modelo japonês de emprego e de organização do trabalho, nos anos 80, quando eu fiz a minha primeira pesquisa comparativa sobre firmas multinacionais japonesas, esse modelo japonês era caracterizado por 3 aspectos, 3 dimensões, que eu vou relembrar aqui brevemente, embora creio que esse público tenha mais ou menos já mastigado essas 3 características. A primeira característica do modelo japonês de emprego e organização do trabalho era o emprego dito vitalício. Vitalício quer dizer emprego por toda a vida. Na realidade, acho que pode-se dizer que é um emprego bastante estável, né? Mas não pode-se dizer que durava a vida toda, porque a aposentadoria no Japão em 80, 81 era 50 anos,
ele estava sendo alongado para 55, que é a realidade de hoje. Hoje se pensa em alongar até 60, mas na época, em 81, nós tínhamos aposentadoria de 50 anos e o Japão é o país que, como vocês sabem, tem a longevidade a maior do mundo para homens e para mulheres, da faixa dos 80 anos, e que as pessoas precisavam procurar um segundo emprego quando terminavam, quando eram aposentados da primeira empresa, onde eles tinham, portanto, esse emprego dito vitalício. Então, é um emprego bastante estável, mas ele nunca foi realmente vitalício. A outra característica desse emprego vitalício é que ele era vitalício e valia para uma certa categoria de trabalhadores, isto é, os trabalhadores, homens, empregados regularmente nas grandes empresas. Elas não valiam para as mulheres porque se considera, até hoje, as normas sociais querem que as mulheres deixem o emprego assalariado, o emprego profissional, no momento em que casam, ou no máximo no momento em que tem o primeiro filho, e elas saem desse emprego de vitalício, portanto, entre 20 e 30 anos, e voltam atualmente depois de 1, 2, 3 anos, mas para ter um emprego dito de tempo parcial, que é um emprego sem nenhum direito, sem seguro social, sem possibilidade de férias, sem possibilidade de se filiar a sindicatos, isto é, sem praticamente nenhum direito social. É um tipo de regime sem proteção social e de tempo parcial, só tem o nome porque as pessoas têm só 1 hora a menos de trabalho e não 2 horas. Claro que nem tempo parcial, nem meio período, é simplesmente um pouquinho menos de tempo de trabalho e nenhuma responsabilidade. E é isso que caracteriza esse tempo parcial, isto é, são pessoas que não têm a responsabilidade de ficar até 10 ou 11 da noite para quebrar os galhos, para ficar cuidando de todos os aspectos de gestão do trabalho. Então, pode-se dizer que exclui as mulheres, né? Exclui os trabalhadores de empresas terceirizadas. Vocês sabem que, por exemplo, os DKC, né, que chegaram a 300 mil trabalhadores MI6 vindos do Brasil ao Japão, esses DKC, eles não fazem parte desse emprego vitalício, porque eles fazem parte de empresas terceirizadas que trabalham para as grandes empresas. E, enquanto terceirizados, eles não têm essa possibilidade de ter um emprego vitalício e foram os primeiros a serem mandados embora no momento em que houve a crise, ou pelo menos 2 crises, a mais recente, essa crise ligada à catástrofe nuclear, mas desde o fim de 2008 ligado à bancarrota, né, de Lehman Brothers e de toda a crise financeira que houve a partir de setembro, outubro de 2008. Então, com essa crise, pode-se dizer que houve os primeiros que foram mandados embora foram os DKC, que foram esses trabalhadores que trabalhavam nas empresas terceirizadas, e esse ano apenas, pode-se dizer que mais de 50 mil DKC que tiveram que voltar do Japão para o Brasil, pressionados pelo governo japonês, que lhes forneceu passagem, passagem aérea e indenização, mas em troca de um atestado onde eles se comprometiam, os DKC, de não pisar mais no solo japonês nos próximos 3 anos. Então, durante 3 anos, o emprego dos que estão lá fica resguardado e os japoneses DKC não têm mais o direito de voltar ao país onde trabalhavam e onde viviam, muitas vezes, com as suas famílias. Pode-se dizer também que esse emprego dito vitalício não vale para os trabalhadores de pequenas e médias empresas, embora eles tendencialmente tendam a acompanhar o tipo de modelo de emprego das grandes empresas. A segunda característica do modelo japonês era de que havia um salário e uma promoção por tempo de serviço. Então, pode-se dizer que, tendencialmente, ele continua válido, mas com as crises econômicas sucessivas, pode-se dizer que começou a haver demissões e uma ruptura nesse modelo. Não se pode dizer que há uma promoção por tempo de serviço válido, digamos, de uma maneira permanente, dado que, com a crise,
houve um processo, começou a haver um processo de demissões em meio de carreira que conduziu a uma ruptura desse modelo de promoção e de salário por tempo de serviço. Claro que, como tinha acabado de dizer, isso já não vale também, né, como o emprego vitalício para as mulheres, porque as mulheres não recebem por tempo de serviço até, né, completar um alto nível, até pode-se dizer que as mulheres, a partir de um certo momento, diminuem o salário deles em vez de continuar aumentando. Mesma coisa para os trabalhadores de pequenas e médias empresas. E a terceira característica, a terceira dimensão do modelo japonês de emprego, de organização de trabalho, é o sindicato de empresa, que vocês certamente conhecem bem o funcionamento do sindicato de empresa. É um sindicato que implica lealdade ao empregador, né? Por quê? Porque cada empresa tem o seu sindicato e os trabalhadores, eles negociam com o seu próprio empregador e eles têm todo o interesse em que haja harmonia nas relações entre empregados e empregadores, porque o aumento de, pode-se dizer que o aumento de rentabilidade da empresa, ela tem como corolário o aumento do bônus dos trabalhadores. Os bônus sendo uma remuneração extra que os trabalhadores japoneses recebiam em 81 e recebem em 2011 e que pode constituir de 4 a 6, 7 salários mensais recebidos em junho e em dezembro. Então, em junho você recebe o seu salário do mês e mais, por exemplo, numa empresa que dá 4 salários mensais por ano, mais 2 salários mensais. E em dezembro ele vai receber os outros 2 salários mensais. 4 é pouco. Houve períodos em que realmente os trabalhadores chegavam a receber 8 salários mensais de bônus por ano. Hoje, as pesquisas que eu acabei de fazer no setor terciário, sobretudo em IUPs, que são instituições de longa permanência para os idosos, eu verifiquei que ainda hoje, mesmo com a crise, os trabalhadores, portanto, regulares, não terceirizados, recebem 4 salários mensais a mais do salário que recebem todo mês. Então, claro que é muito mais do que um 13º salário, né? Ainda mais porque o 13º salário é um salário, né, do ano, que não é dos maiores, enquanto que um salário mensal japonês já é um salário bem mais elevado e você recebe 4 vezes um salário durante o ano, além dos 12 salários mensais. Então, acho que pode-se dizer que quando a empresa está bem, ela pode dar mais bônus. Quando a empresa não está bem, ela dá menos. Então, o trabalhador que está no sindicato de empresa, ele não tem interesse, digamos, objetivamente, a fazer uma greve, por exemplo, de longa duração, a diminuir a rentabilidade da empresa, o lucro da empresa, a produção da empresa, porque isso vai afetar imediatamente o seu nível salarial, né? Então, me parece que esse sindicato de empresa era ainda uma das formas, digamos, que o capital japonês encontrou de promover, né, quer dizer, o desenvolvimento, né, via um certo tipo de padrão de trabalho, de organização sindical, né, de relação capital-trabalho, que fosse, ao mesmo tempo, uma forma de desenvolvimento para a empresa, mas também uma forma de aperfeiçoamento, digamos, dos trabalhadores, da rentabilidade do salário dos trabalhadores, etc. Então, pode-se dizer que isso também, hoje em dia, está em crise, como característica do modelo japonês. Por quê? Porque, no período recente, há emergência de sindicatos de assalariados precários, né? A partir dos anos 2000, sobretudo, houve a possibilidade de se sindicalizar, né, ou de criar sindicatos, mesmo pequenos, que não dependiam de uma empresa e que poderiam, portanto, congregar precários de diferentes instituições, de diferentes organizações, etc. Um dos estudos sobre esse sindicato de precários mostra que, é uma pessoa que chama Tomoki, mas
as referências eu colocarei no texto, né? Ele diz que a metade dos professores universitários das universidades de Tóquio, uma capital que tem 23 milhões de habitantes, né? São precários. Isto é, a metade dos professores universitários não tem um estatuto de trabalhador regular, com todos os benefícios sociais normais, e o salário deles, a média do salário deles é de 1/7 do salário do profissional regular, estatutário, que trabalha na universidade como um trabalhador permanente. Então, isso... 1/7 do salário. Então, acho que pode-se dizer que realmente a situação é bastante difícil para os trabalhadores precários, mas, ao mesmo tempo, essa organização de trabalhadores precários é uma forma, digamos, importante de tornar possível uma organização, uma mobilização, um mínimo de unidade, digamos, em torno de interesses comuns dos precários, dos instáveis, etc. Também nos anos 80 a 81, havia um tipo de práticas de flexibilidade, tanto externa, quantitativa, numérica, quanto interna. Havia as duas formas de flexibilidade que eram utilizadas. A flexibilidade externa era, sobretudo, um ajuste no volume de emprego, através de uso de temporários e outros tipos de precários, ou então via flexibilização, via duração do tempo de trabalho, como, por exemplo, pelo trabalho em tempo parcial e os diferentes trabalhos onde o tempo de trabalho é menor do que o tempo de trabalho normal, regular, etc. Essa flexibilidade interna ou qualitativa ou funcional, né, era, sobretudo, um modelo, digamos, de organização do trabalho na empresa, onde havia polivalência dos operários, havia uma capacidade do trabalhador se adaptar a uma produção baseada na variedade. Me parece que esse modelo, né, que é um modelo de empresa, que levou a um desenvolvimento, ao mesmo tempo tecnológico e econômico importante, e que permitiu mesmo a criação de quase que de um modelo japonês do just-in-time, né, também chamado onoísmo, toyotismo, novas formas de organização do trabalho, né, especialização flexível. Teve uma série de denominações para esse novo conceito do trabalho. Ele era totalmente baseado, portanto, nessa flexibilidade, ao mesmo tempo interna e externa. Externa em termos de ajuste do volume de emprego, né, ao trabalho, e interna em termos de flexibilidade interna, uso, portanto, de toda uma série de formas de organização da produção, do trabalho, das tecnologias, para permitir uma rotação das tarefas, uma polivalência dos trabalhadores, etc. E esse sistema chamado just-in-time, que continua a existir no Brasil, no Japão, tem algumas modalidades, por exemplo, de organização do trabalho, o just-in-time, por exemplo, que têm sido questionados, por exemplo, pela dificuldade de transporte de um ponto a outro do país, né? E ainda mais hoje com o problema de conseguir mandar, levar peças e partes no contexto de crise de produção pós-terremoto, tsunami e catástrofe nuclear. Vocês sabem que logo depois que houve esse terremoto e o tsunami, as estradas ficaram totalmente interditadas por vários dias e sem possibilidade de nenhuma circulação de transporte, de ônibus, de caminhão, de trens. Inclusive houve 2 ou 3 trens-bala que desapareceram do mapa, quer dizer, eles saíram, não foram levados, né, e não se reencontrou esses trens. Pode-se dizer que nesse período se levantou muito essa questão do just-in-time, porque não tinha possibilidade de just-in-time de levar peças e levar partes
para as empresas que necessitavam dessas partes, dessas peças para a sua produção. Eu acho que isso foi, inclusive, aumentado o problema pelo fato de que houve, ao nível mundial, uma carência de partes, de peças, etc., por exemplo, da indústria automobilística, na medida em que o Japão, que produzia, não tinha condições de fazer o envio dessas peças e, portanto, o Jacintar, em escala nacional ou internacional, ficou bastante prejudicado e foi por isso, eu acho, que houve também uma série de discussões nesses últimos tempos, nos jornais, nas mídias, nas empresas, etc., sobre o sistema de Jacintar e se esse tipo de desenvolvimento via flexibilidade interna e externa seria realmente adequada para, digamos, o desenvolvimento econômico e industrial do país. Falando em indústria e industrialização do país, eu acho que é importante, bom, primeiro, enunciar o fato das crises e, ao mesmo tempo, enunciar o fato de uma evolução, digamos, do sistema econômico, dos setores econômicos do Japão. Em relação às crises, eu acho que, claro, houve muitas mudanças de 81 a 2011, nos últimos 30 anos, mas creio que a crise econômica que foi precedida de um longo período de acumulação e de desenvolvimento econômico bastante grande e bastante contínuo, né? Quer dizer, que foi até os anos 80, sobretudo até fim dos anos 70, o Japão conheceu um período de desenvolvimento econômico duradouro e bastante prolongado, mas pode-se dizer que a partir do início dos anos 80, houve, com a explosão da bolha especulativa, o início de uma crise que um pesquisador, Nohara, N-O-H-R-A, um pesquisador japonês radicado na França, vai, inclusive, chamar de crise estrutural, uma crise estrutural que começaria a partir, portanto, do início dos anos 90. Esse estudo de Nohara está publicado no trabalho Flexível Emprego Precário, que, portanto, eu trouxe para disponibilizar a preço de autor. É bem barato. Eu acho que essa crise de início dos anos 90 se prolongou com diferentes variações que eu não vou colocar aqui porque, bom, primeiro, não sou especialista em economia e, segundo, eu tenho muita coisa a dizer sobre a situação do trabalho e eu não gostaria de usar o tempo para fazer uma análise econômica de terceira mão. Mas o que eu posso dizer é que, a partir do início dos anos 90, com a explosão das bolhas especulativas, e em seguida, a partir do fim de 2008, com a crise financeira, que teve consequências bastante mais importantes no Japão do que, por exemplo, na França ou no Brasil, houve uma sequência de situações de crise que acabaram, na realidade, provocando mudanças ao nível do trabalho, da legislação do trabalho, né, de todo o sistema, digamos, de legislação relativa ao trabalho e ao emprego. Né? Então, a gente pode dizer que a partir de 1997, inclusive a gente tem somado a essas crises um contexto de deflação bastante grande que persiste no Japão. Então, essa desregulamentação das leis de trabalho, que vai ser pontuado em dois momentos, 1995 e 2005. Em 1995, há toda uma série de leis que permitem a introdução do trabalho temporário, do trabalho dito atípico, né, como o hijokin. Hijokin significa trabalho em horários que não são os horários regulares, os horários normais das pessoas. Surge o haken, que eu escrevo H-K-E-N, mas é uma maneira qualquer de escrever, porque
está escrevendo em japonês, então pode ser escrito de qualquer maneira. Embora exista o Hepburn, que é uma espécie de regulamentação da maneira de escrever, que dá para você escrever com 3Ks, ou 2Ds, ou 2S, que 2S tem ali embaixo, etc. Tem algumas regulamentações do Hepburn, mas em geral você pode escrever como você quiser, porque você não está escrevendo em japonês, né? Então, acho que pode dizer que essa desregulamentação, né, ela vai aparecer em 95, ela continua, portanto, sob formas como Hidoki, um Haken, que é H-A-K-E, significa trabalhador temporário, né, o part-time, o Takushoku, que eu escrevo T-A-K-U-S-H-O-K-U, e que significa um trabalho que você faz depois de se aposentar. Então você se aposenta, tira a aposentadoria, mas depois você é contratado de novo, em geral pela mesma empresa, para trabalhar com condições bem piores de remuneração, bem piores de benefícios sociais, mas é uma maneira de flexibilizar e, ao mesmo tempo, tornar possível empregos em condições melhores, digamos, para o empregador, porque ele vai dispensar menos remuneração, menos benefícios, etc. Esse tipo de legislação é o que imagino, quer dizer, possa ser comparado ao que o IPE chama de modelo de desenvolvimento liberal. Esse modelo de desenvolvimento liberal que se iniciou, portanto, nos anos 95, no Japão, mas que foi bastante liberalizado, ainda mais liberalizado, a partir de 2005, porque aí foram criadas leis que flexibilizavam e abrandavam a possibilidade das agências de emprego contratarem ou fornecerem mão de obra para as empresas que pediam esse tipo de mão de obra, para as empresas regulares, as grandes empresas, etc. Então, eu acho que é importante dizer que, na realidade, é um tipo de modelo de desenvolvimento liberal que tornou possível uma flexibilização muito grande da mão de obra que antes era relativamente rígida. No Japão, vide esse modelo de trabalho de emprego vitalício, né? Emprego vitalício, promoção por tempo de serviço, tudo isso acaba sendo bastante sacudido, né, por essa situação em que surgem uma série de formas absolutamente precárias de trabalho e de emprego, ao qual, evidentemente, a gente tem que associar a precariedade dos jovens, né? Acho que 50% dos jovens de 14 a 24 anos se encontram em empregos não formais hoje, empregos informais, né? Quer dizer, mais da metade dos jovens não tem emprego estável, esse emprego dito vitalício, e uma boa parte desses jovens que têm trabalho precário, os são chamados fritters, F-R-E-E-T-R-S, são os free arbeiters, são os trabalhadores que trabalham num regime de trabalho livre, isto é, não protegido, e ao mesmo tempo cresceu muito o que os japoneses chamam de NETS, N-E-E-T-S, que em inglês, evidentemente, nem no emprego, nem na educação, nem em formação. Isto é, jovens que não estão nem trabalhando, nem estudando, nem tendo uma formação profissional. Esses NETs, que têm aumentado bastante no Japão, formam uma parte dessa categoria, conhecida hoje dos otaku, ou H-T-A-K-U, os que ficam fechados, trancados em casa e que não fazem nada, porque não estão nem se formando, nem se educando, nem trabalhando. E é um fenômeno social importante no Japão, que se fala cada vez mais, né, porque se considera um fenômeno social maior. Também, acho que se pode dizer que os imigrantes no Japão constituem parte dessa precariedade do sistema, porque não se admite imigrantes de maneira formal no Japão, e eles, os que vêm de maneira legal, têm uma rigidez muito grande no tratamento deles, né, na possibilidade deles de continuarem a trabalhar, a se formarem, etc., embora haja uma série de
acordos econômicos internacionais, como por exemplo com a Indonésia ou como por exemplo com Filipinas, para se fazer esse tipo de imigração controlada. E, para terminar esse quadro muito rápido, o quadro de pobreza tem aumentado enormemente no Japão. Há cada vez mais sem-tetos no Japão, que ficam em grandes parques, por exemplo, de Tóquio, como o parque de Ueno, ou o parque de Yoyogi, que fica bem perto de Shinjuku, e são parques onde os sem-teto colocam caixões de papelão, etc., e de uma certa forma até se organizam para a sobrevivência cotidiana, num quadro em que eles evidentemente não têm nem emprego, nem benefícios, etc., e poucos benefícios para esses casos, essas assistências universais, são poucos e muito, digamos, mal utilizados, digamos, para a sobrevivência cotidiana deles. Creio que, além desse processo de crise, de desregulamentação do trabalho, também tem que se colocar, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a importância, nesses 30 últimos anos, da mudança, digamos, da dinâmica intersetorial no Japão. Eu fiquei até impressionada, porque, evidentemente, a gente sabe que foi associado do secundário para o terciário, né, que o número de trabalhadores secundários diminuiu, que o PIB também diminuiu, que aumentou o setor terciário, mas eu vi isso muito claramente na minha pesquisa, né, porque, empiricamente, quer dizer, fazendo entrevistas, eu me dei conta de que vários trabalhadores, homens que trabalham como cuidadores nas instituições de longa permanência de idosos, né, esses trabalhadores, eles estavam em empresas industriais ou em escritórios, por exemplo, de bancos americanos, né, de filiais de bancos americanos, foram despedidos em 2008 porque essas empresas ou esses bancos fecharam as portas, se viram numa situação de desemprego aberto imediato e o que fez o governo, ele teve uma política de desenvolvimento muito clara, né, em relação à mão de obra, isto é, ele propôs vários meses de curso gratuito com possibilidade de emprego no fim dessa formação profissional na área de cuidados. Então eles foram estudar, né, como cuidar de idosos, isto é, uma série de aspectos técnicos e emocionais, né? Toda uma série de aprendizados, digamos, de como cuidar de velhos, como dar comida, como dar banho, né? Como trocar roupa, toda uma série de coisas que os homens, em geral, não fazem nas suas casas, dado, e é por isso que a gente diz que cuidadora é um trabalho de mulher, porque é a mulher que sempre em casa, né, fez o trabalho de cuidar de crianças, de idosos, de doentes, de deficientes físicos e mentais, etc, etc.